cultivar e guardar a criação. Diante desse triste cenário, surgem diversas alternativas promovidas por organizações e instituições da sociedade civil, centros de pesquisas e igrejas, no intuito de defender o desmatamento zero e a recomposição florestal dos biomas, e oferecer condições para a defesa dos direitos dos povos tradicionais, pescadores, extrativistas e pequenos produtores da agricultura familiar agroecológica. Em Nova Califórnia, em Rondônia, a Escola Família Agrícola prepara os filhos de pequenos agricultores para desenvolverem técnicas da silvicultura, agropecuária e sistema agroflorestal em suas propriedades. O aluno passa 15 dias na escola e 15 dias no convívio da família, aplicando a agrosilvicultura, voltada para a questão do amor, do respeito ao solo e trazendo também as dificuldades encontradas nos plantios, nos manejos agropecuários que ele tem também para a escola. Os pais dos alunos são associados ao projeto RECA, que desenvolve a produção e a comercialização de frutos típicos da floresta amazônica, o açaí, o palmito, a castanha e o cupuaçu, através do plantio consorciado com as matas nativas. O RECA ele atende, na abrangência, mais de 500 famílias que entregam produtos aqui para serem beneficiados. No início foi pensado basicamente em plantar, explorar a castanha, o cupuaçu e a pupunha, e hoje nós temos mais de 40 espécies entre frutíferas e florestais, essências florestais, né? No bioma Pampa, a Fundação Zoobotânica desenvolve pesquisas e ações visando a educação ambiental, a promoção e conservação da biodiversidade no Rio Grande do Sul. Nós procuramos fazer com que os alunos reflitam conosco nessa caminhada de o que nós consumimos, por que nós consumimos tanto, se há necessidade de tudo isso que nós consumimos, com a questão dos biomas, aonde vivem esses animais e por que eles estão diminuindo cada vez mais a natureza e como eles chegam aqui no Parque Zoológico. Em Tapes, no Pampa Gaúcho, agricultores cultivam e beneficiam arroz orgânico e produzem pães em escala industrial para atender às demandas do Programa de Aquisição de Alimentos e do Programa Nacional de Alimentação Escolar. E para haver soberania alimentar, se faz necessário que a nossa produção passe pela produção de alimentos saudáveis, que a agroecologia como a ferramenta ou a filosofia que nos move para esta produção. Ela nos proporciona a diversidade de alimentos, né? Nos proporciona a garantia de proteção do meio ambiente, das águas, do solo, da biodiversidade que ali existe. Por isso que a agroecologia, ela passa a ser não somente uma metodologia, uma técnica de produção, mas sim uma filosofia de vida incorporada aos camponeses. No Cerrado, agricultores se articulam em associações que desenvolvem a agroecologia e o intercâmbio de sementes crioulas. Bom, aqui no Goiás a gente se organiza em grupo de base com as famílias camponesas e é onde a gente multiplica a semente chamado Os Guardião, onde eles cuidam da semente para produzir em grandes escalas. E isso se dá melhoramento genético da semente e é comercializado através do governo federal e volta através do Conab e volta a ser distribuído com os camponeses, com os pequenos agricultores. Também no Nordeste cresce a consciência de não se utilizar das queimadas e aumentam os programas de agricultura dentro das matas, um sistema simples, mas fundamental para a subsistência das famílias e da caatinga. Eu acho que vale a pena a gente tentar estar trabalhando dessa forma, porque além das nossas culturas, a gente vai ter outras e também não está degradando a natureza, né? E sim está protegendo o sistema em si todo. E também a gente temos que estar protegendo também em seguida os animais, né? Porque a gente vê muitos animais aqui junto com a gente. Algumas plantas que não existiam aqui, os animais conseguem trazer para cá também. A gente tem muitas plantas aqui que foram os animais que trouxeram de fora para cá, para dentro do sistema. E também está protegendo a natureza, né? Está protegendo a natureza e junto com ela a gente está conseguindo tirar daqui o nosso sustento, a nossa alimentação.
Outros programas que se destacam na defesa do bioma e dos habitantes da Caatinga são realizados pelas Cáritas nacional e diocesanas e por mais de 3.000 organizações da sociedade civil que compõem a ASA, Articulação do Semiárido, com programas de economia solidária, agroecologia, construção de cisternas e casas de sementes crioulas. A nossa casa de semente, nós temos um grupo, né, de agricultores e agricultoras que temos o nosso cadastro. A nossa casa de semente são 33 pessoas, né, 16 mulheres, 3 jovens e o restante são os homens que são agricultores. Então, nós temos a nossa produção, né, da nossa agricultura. Quando nós terminamos, que nós escolhemos, nós trazemos, cada um traz a sua porção para guardar na casa de semente. Para quando chegar o inverno, né, quando começam as primeiras chuvas, nós já temos aonde buscar a nossa semente, né, crioula, que são resistentes ao nosso semiárido, ao nosso solo, para que nós possamos plantar e ter a nossa esperança que vai dar certo, porque já é uma semente adaptada no nosso semiárido. Em Atalanta, na Serra Catarinense, destaca-se a produção de mudas de plantas nativas e a distribuição de kits para o reflorestamento de áreas de preservação permanentes na Mata Atlântica. O trabalho da Premav começou há 30 anos ajudando comunidades indígenas e outras comunidades rurais no trabalho de proteção da Mata Atlântica e de recuperação da Mata Atlântica. Ao longo desses 30 anos, nós já produzimos e ajudamos a plantar mais de 8 milhões de mudas de árvores nativas, principalmente para recuperar nascentes, margens de rios, as ditas áreas de preservação permanente. E com isso deixar as propriedades legais do ponto de vista da lei e legais como um lugar bonito, um lugar bacana, um lugar agradável para se morar e viver. Vários pequenos proprietários rurais recuperaram nascentes através do reflorestamento de áreas em suas propriedades. Então a gente tem que fazer para a gente e ter de sobra para frente, né? Eu aqui, a nascente é no meu terreno. E se eu não cuidasse, eu ia ficar, o primeiro que ia ficar sem água era eu. A grande resistência do ser humano é plantar a primeira árvore. Até ali ele não concorda muito com a ideia. Depois dele plantar a primeira árvore, ele não concorda mais em parar. Aí ele começa a sentir necessidade de recuperar o ambiente onde ele vive. Em defesa dos direitos dos povos tradicionais ribeirinhos e pescadores, a Pastoral dos Pescadores tem dado grande contribuição. Nós temos visto as comunidades pesqueiras sendo agredidas, violentadas, violadas por uma multiplicidade de fatores, né? São as grandes empresas que desterritorializam essas comunidades, que tentam expulsá-las, que têm levado degradação, diminuído o pescado, que têm contaminado essas populações, têm levado violência, eles diminuem a qualidade de vida das comunidades e as políticas públicas, os investimentos não ficam nas comunidades, pelo contrário, são concentradas por grandes empresas, pelo capital nacional e internacional. A Igreja Católica parabeniza essas e tantas outras iniciativas de preservação da natureza e de seus povos. Ela dispõe de estruturas em defesa da biodiversidade e dos povos tradicionais, oferecendo inúmeros serviços através das dioceses, congregações, as cáritas, os programas de economia solidária, desenvolvimento sustentável e busca por políticas públicas. Essa campanha veio assim sensibilizar mais com essa responsabilidade do cuidado que nós temos que ter com essa casa comum. E agora vai ser uma complementação muito boa, essa que a gente vai trabalhar sobre a questão dos biomas. Isso vai nos ajudar bastante a esse respeito e saber que nós somos responsáveis, nós temos que cuidar dessa casa comum. E todos nós podemos fazer algo, por pequeno que seja, mas nós podemos fazer algo. Existem diversos organismos e fóruns temáticos que atuam com sua presença profética na preservação dos povos e dos nossos biomas. A Pastoral da Terra, na articulação, denúncia de violências e defesa dos campesinos e assentados. O CIMI, Conselho Indigenista Missionário atuante com mais de 400 missionários em 11 regiões em defesa dos diversos povos indígenas do Brasil.
Eu entendi que para mim, às vezes os confins do universo estavam tão perto, era justamente o povo xerente, e que poderia levar a eles essa mensagem, aquilo de bom que eu posso oferecer junto a eles. Não tenho dúvida que veio da palavra de Deus, a motivação, e que se veio da palavra de Deus, a raiz de tudo isso é o próprio Deus. É necessário agirmos defendendo o meio ambiente. Não há razões que justifiquem as formas do capitalismo verde e a mercantilização da natureza. Faz-se necessário promover o desmatamento zero e a recomposição florestal. É preciso proibir o uso de agrotóxicos e de sementes transgênicas e substituir os programas do agronegócio e pecuária extensiva, incentivando a reforma agrária e agricultura camponesa familiar agroecológica. Clamamos que as autoridades aperfeiçoem os métodos de monitoramento e fiscalização para a preservação de nossos biomas e invistam recursos em projetos de energias alternativas, respeitando os territórios de nossos povos tradicionais. O dia que a natureza for golpeada, o homem estaria também ele sem forças. E os exemplos se multiplicam, os casos se enumeram. Vivemos na história e quem não cuidar do presente deixará sem futuro aqueles nossos irmãos do futuro. Propomos também a realização de debates, considerando a participação popular nos estudos de viabilização do projeto Matopiba. Sabemos da importância da água para a sobrevivência de nossos biomas e populações. E por isso, lutamos pela elaboração dos planos municipais de saneamento básico. Desejamos ampliação de programas de captação da água da chuva, o reforço de projetos de construção de cisternas de placas e a revitalização de nascentes e rios de nossos biomas. E assim, através da campanha da fraternidade, a Igreja Católica reitera sua postura em defesa dos direitos dos mais pobres e da demarcação das terras de nossas comunidades tradicionais e deseja levar a uma conversão ecológica, como pede o Papa Francisco, para proteger os biomas, fundamento de nossas vidas e das gerações futuras. É consciência de que nós, como filhos de Deus, nós temos que cuidar do que Ele nos deixou. Cuidar do que temos hoje e recuperar o que já degradamos. Eu penso que ser cristão é cuidar da natureza não pensando em si, pensando em quem virá depois. A campanha da fraternidade é caminho quaresmal e itinerário do cuidado e do cultivo comunitário e social. O objetivo geral da nossa campanha neste ano é cuidar da criação, especialmente dos biomas brasileiros, dons de Deus, e promover relações fraternas com a vida e a cultura dos povos. Nós desejamos, com a campanha da fraternidade deste ano, despertar os cristãos, todas as pessoas de boa vontade, para a admiração, para que da admiração nasça o cuidado e o cultivo com a obra de Deus. A encíclica Laudato Si propõe a ecologia integral como condição para a vida do planeta. É também referência para a aproximação do homem e da mulher com o Criador e a criação.